O Dr. Wilkinson nos contou quem eram os primeiros pais católicos e como eles destruíram, sabe, a verdade. E assim, nós sabíamos os nomes desses pais católicos. Ah, Bem, em Tacoma Park, um tempo depois, o Dr. Fromm fez uma série evangelística, se é que dá para chamar assim, mas era Fé dos Nossos Pais. Ou algo assim. Nós fomos a umas 2 reuniões e não aguentamos mais. Todos os pais que ele listou como sendo os antepassados da Igreja Adventista ou do protestantismo eram todos os pais católicos romanos que o Wilkinson não. tinha nos contado. Então, naquele momento, na próxima vez que vi o Dr. Wilkinson, eu disse: Dr. Wilkinson, o pastor Fromm é jesuíta? Uau! O Dr. Wilkinson não quis responder, mas eu pude ver pela expressão dele que havia grandes dúvidas. No ano de 1540, algo aconteceu que mudaria o curso da história cristã. Foi nesse ano que a Sociedade de Jesus, mais conhecida como os Jesuítas, foi oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III. Fundada por Inácio de Loyola, um ex-soldado espanhol, a Ordem dos Jesuítas nasceu numa época em que a reforma protestante abalava as bases do império espiritual de Roma. E enquanto os reformadores protestantes chamavam o povo de volta à Bíblia, os jesuítas eram treinados, especificamente treinados, para destruir esse movimento por dentro. Deixe-me ler para você as palavras do próprio Inácio, para que possamos estar todos de um mesmo pensamento e em conformidade com a própria Igreja. Se ela definir que algo é preto, mesmo que aos nossos olhos pareça branco, devemos da mesma forma considerá-lo preto. Esse é o tipo de submissão mental que definiu a ordem dos jesuítas. Uma lealdade não a Cristo, mas à Igreja e ao Papa de Roma. Isso não era apenas teoria, era estratégia. Isso era política. Eles se tornaram as forças especiais de Roma. Eram mestres em educação, diplomacia e, acima de tudo, infiltração. E enquanto muitas nações protestantes os proibiram por suas atividades subversivas, os jesuítas encontraram maneiras de entrar por outras portas. Um dos métodos mais bem-sucedidos deles foi a infiltração doutrinária, não por ataque aberto, mas por corrupção silenciosa. Eles entravam em escolas, púlpitos, editoras, remodelando lentamente a doutrina por dentro. Com o tempo, igrejas inteiras voltaram a se aproximar da forma de pensar de Roma, não porque foram conquistadas, mas porque foram reeducadas. Luteranismo, anglicanismo, metodismo, todos eles, com o tempo, se suavizaram. Muitos abandonaram a visão histórica do papado como o anticristo. Outros aceitaram os ensinamentos romanos sobre os sacramentos, o sacerdócio e a trindade, conforme definidos pelos concílios de Roma. E agora eu pergunto, será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também caiu sob essa influência? Agora, não estamos aqui para afirmar com absoluta certeza que Leroy Froom era um jesuíta. Não temos nenhum juramento documentado. Não temos nenhum registro oficial de filiação jesuíta. Mas aqui está o que sabemos. Leroy Froom remodelou radicalmente a teologia da Igreja Adventista. Ele foi fundamental ao promover novas ideias sobre a natureza humana de Cristo, a expiação, a lei e a salvação, e, mais significativamente, sobre a divindade e a pré-existência de Cristo. Seria apenas coincidência que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje também tenha removido de suas crenças fundamentais oficiais o que antes era princípio fundamental número 13 na época de Ellen White, uma declaração clara identificando o papado como o homem do pecado? A omissão dessa declaração fundamental, que antes era proclamada com ousadia pelos pioneiros, revela o quanto a denominação se afastou de sua identidade protestante original e de sua mensagem profética. Livros de uma nova ordem de fato foram escritos, e é um livro que é citado com mais frequência para encerrar qualquer debate sobre o assunto que vamos examinar agora. A Divindade, um livro que inclui uma seção dedicada, estrategicamente compilada para convencer os leitores de que Ellen White endossou a doutrina fundamental da fé católica. Esse livro se chama Evangelismo. Mas aqui está a questão. Ellen White nunca escreveu um livro chamado Evangelismo. Então, de onde veio esse livro? Quem o compilou? Quem escolheu as citações e deixou outras de fora?
E por que esse livro, de repente, se tornou a principal autoridade sobre o entendimento adventista acerca de Deus? Para responder a isso, precisamos olhar mais de perto para o homem por trás de tudo, Leroy Fromm. Para muitos adventistas do sétimo dia de hoje, o nome pode não significar muito, mas a história mostra o contrário. Fromm não era um profeta. Ele não era um presidente. Ele nem sequer era um teólogo no sentido tradicional. Mas ele era um compilador, um homem de influência, e foi através dessa influência que ele ajudou a guiar a igreja por uma das mudanças teológicas mais dramáticas da história. De muitas maneiras, essa mudança reflete a crise de Kelland. Você se lembra do Alfa da Apostasia, aquela controvérsia inicial centrada no Dr. John Harvey Kellogg? Um homem brilhante, bem educado, profundamente respeitado, e mesmo assim ele introduziu conceitos na teologia adventista que a própria Ellen White alertou serem panteístas e perigosos. Avançando algumas décadas, agora outro intelectual, outro historiador, outra figura altamente respeitada da igreja pegaria a caneta. O nome dele, Leroy Fromm. E desta vez, a mudança que ele trouxe novamente dizia respeito ao próprio Deus. Muitos hoje assumem que Ellen White foi quem introduziu a doutrina da Trindade no Adventismo, mas como veremos adiante, as evidências simplesmente não sustentam isso. Então, como isso aconteceu? Vamos deixar que o próprio Fromm responda a isso. Em seu livro de 1971, Movement of Destiny, na página 322, Fromm escreveu: "Posso aqui fazer uma confissão pessoal franca? Quando, entre 1926 e 1928, fui solicitado por nossos líderes a apresentar uma série de estudos sobre o Espírito Santo durante o Instituto Ministerial da União Norte-Americana de 1928. Descobri que, além de indicações valiosas encontradas no espírito de profecia, praticamente não havia nada. Nada em nossa literatura que apresenta-se uma exposição bíblica sólida nesse vasto campo de estudo. E por que não havia nada em nossa literatura? Porque os pioneiros James White, Joseph Bates, J.N. Andrews, Uriah Smith, Jones e Waggoner e todos os outros não tinham uma visão trinitariana. Eles escreveram extensivamente sobre o assunto, mas não era a visão que Fromm queria. Então, o que ele fez? Ele continua: "Fui obrigado a buscar dezenas de livros valiosos escritos por homens de fora da nossa fé. Deixe isso assentar. Para apoiar uma visão que não era defendida pelos nossos pioneiros, Fromm recorreu a fontes externas, homens que não eram da fé adventista, escritores do mundo evangélico, teologia influenciada pelo catolicismo, e ele elogia o trabalho deles. Alguns desses homens frequentemente tinham uma compreensão mais profunda das coisas espirituais de Deus do que muitos dos nossos próprios homens tinham na época sobre o Espírito Santo e a vida vitoriosa. Isso marcou o início da campanha de Fromm para mudar a base da teologia adventista. No ano seguinte, ele lançou The Coming of the Comforter, um livro que apresentava o Espírito Santo como um ser individual, coigual e coeterno na divindade. Ainda está em circulação até hoje. Em uma carta pessoal datada de 27 de outubro de 1960, Fromm relembrou a resistência inicial que recebeu. Você não pode imaginar como fui atacado por alguns dos veteranos porque insisti na personalidade do Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Os veteranos, homens que lembravam dos ensinamentos fundamentais do movimento, rejeitaram a teologia de Fromm, mas ele continuou insistindo. Então vieram os anos 1940 e, com eles, um livro que iria remodelar a teologia adventista mais do que qualquer outra compilação nesse assunto. Evangelismo, um livro que hoje é frequentemente citado para defender a chamada Trindade nos escritos de Ellen White. Mas o que a maioria não sabe é que foi Fromm quem ajudou a compilá-lo, e que ele tinha uma missão muito específica. Ele usou algumas declarações de Ellen White, separadas do contexto e de tudo que Ellen White havia escrito sobre o tema da divindade, para combater a fé não trinitariana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que era pregada pelos adventistas durante todo o ministério de Ellen White, incluindo seu próprio marido. Isso não era erudição, isso foi uma reengenharia, e hoje, quase toda adventista do sétimo dia que defende a Trindade recorre ao livro Evangelismo como fonte principal, sem perceber que as citações foram escolhidas a dedo, rearranjadas e enquadradas para parecer que Ellen White apoiava uma doutrina que ela nunca nomeou, nunca defendeu e nunca reivindicou como sua.
Ela escreveu as passagens originais, sim, mas o livro em si? Ele foi compilado por editores mais de 30 anos após a morte dela, e a disposição dessas citações, especialmente na seção sobre a divindade, não foi aleatória. Seguia um certo padrão, uma narrativa, um propósito, e com o tempo, esse propósito funcionou porque poucos percebem que o que estão lendo não é a teologia sistemática de Ellen White. É a interpretação de outra pessoa sobre ela. Então, quais exatamente são as declarações que convenceram tantos adventistas de que Ellen White se tornou trinitariana? Há várias em particular que se destacam: as dignidades eternas celestiais, os três grandes poderes, a terceira pessoa da divindade. Você provavelmente já ouviu falar delas, mas quantos realmente as viram em seu contexto completo? Nos próximos minutos, vamos analisar cuidadosamente não apenas os trechos isolados, mas os parágrafos inteiros de onde essas declarações foram tiradas. Também vamos compará-las com o que Ellen White escreveu em outras obras importantes, livros como Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações. E, mais importante ainda, vamos fazer uma pergunta simples, mas fundamental. Essas declarações ensinam a mesma ideia da doutrina da Trindade, ou algo foi presumido e inserido que nunca foi realmente declarado? Porque usar frases como os três poderes celestiais ou a terceira pessoa da divindade não é o mesmo que ensinar o conceito trinitário de um Deus em três pessoas, palavras que Ellen White nunca pronunciou. Então, vamos examinar as evidências devagar, com cuidado e dentro do contexto. As duas primeiras citações do livro Evangelismo, que frequentemente são colocadas na linha de frente em defesa da Trindade e da teologia adventista do sétimo dia, são, primeiro, as dignidades eternas da Trindade. Deus, Cristo e o Espírito Santo, armando-os com mais do que energia mortal, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. E a segunda, devemos cooperar com os três mais altos poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses poderes agirão através de nós, tornando-nos cooperadores com Deus. Primeiramente, os títulos na compilação não são palavras que Ellen White escreveu. A frase "os eternos dignitários da Trindade" foi colocada ali pelos compiladores. Ellen White nunca, em seus escritos, se referiu a Deus como uma trindade ou como um Deus em três pessoas. Agora, essas declarações, tomadas isoladamente, podem parecer apoiar uma visão trinitariana, mas quando harmonizadas com o escopo mais amplo dos escritos de Ellen White, surge um quadro diferente. Vamos usar a própria chave de Ellen White para interpretar seus escritos. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará a mensagem dada, assim como a Escritura é explicada pela Escritura. Mensagens escolhidas, livro 1, página 42. Vamos começar permitindo que a própria Ellen White defina o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem são esses três poderes celestiais? Em um artigo de 1897, ela fez este esclarecimento notável. Portanto, ide, disse ele, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, um Deus pessoal, e do Filho, um príncipe salvador pessoal, e do Espírito Santo, enviado do céu para representar Cristo. Você percebeu isso? O Pai é um Deus pessoal. O Filho é um príncipe e salvador pessoal. Essa era uma oportunidade perfeita para Ellen White definir Deus como faz a doutrina da Trindade, um Deus em três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Mas, em vez disso, ela escolheu uma linguagem marcadamente singular. Ela identifica o Pai como Deus pessoal, um ser divino único que tem um Filho literal e está presente em toda parte por meio de seu Espírito onipresente. É exatamente por isso que Cristo é chamado de príncipe. Ele é o Filho do único Deus da Bíblia, o Rei do Universo. Mas vamos continuar lendo. Em outra declaração, ela diz: aqueles que creem na verdade devem se lembrar de que são os filhinhos de Deus, sob o seu treinamento. Que sejam gratos a Deus por suas muitas misericórdias e sejam bondosos uns com os outros. Eles têm um só Deus e um só Salvador e um só Espírito. O Espírito de Cristo deve trazer unidade entre eles. Mais uma vez, ela identifica Deus como uma única pessoa, não uma pluralidade ou comunidade de pessoas divinas. Isso está em perfeita harmonia com o testemunho consistente das Escrituras, onde Deus é apresentado como o único ser pessoal, o Pai,
que é a fonte de todas as coisas, como está em 1 Coríntios 8:6, por exemplo. A clareza na linguagem de Ellen White nos mostra que ela não estava defendendo uma formulação misteriosa ou filosófica da divindade, mas sim um entendimento simples e bíblico. Que os missionários da cruz proclamem que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus infinito. Isso precisa ser proclamado em todas as igrejas do nosso país. Ela afirmou claramente o relacionamento literal entre Deus e seu Filho, algo que os defensores da Trindade chamaram de metáfora, de encenação de papéis. No entanto, repetidas vezes, ela enfatiza: Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. Todos os conselhos de Deus estão abertos ao seu Filho. Testemunhos, volume 8, página 268. Em ambos os seus livros fundamentais, O Grande Conflito e Patriarcas e Profetas, a irmã White inclui um capítulo dedicado à origem do pecado. Nesses capítulos, ela descreve a posição de Cristo no céu antes da queda de Lúcifer. Ela apresenta Cristo como estando logo abaixo de Deus em autoridade e Lúcifer como terceiro no comando. Por exemplo, em Patriarcas e Profetas, ela escreve: o Rei do Universo convocou as hostes celestiais diante de si, para que, em sua presença, pudesse expor a verdadeira posição de seu Filho e mostrar a relação que ele mantinha com todos os seres criados. O Filho de Deus compartilhava o trono do Pai, e a glória do Eterno, aquele que existe por si mesmo, envolvia ambos. Diante dos habitantes reunidos do céu, o Rei declarou que ninguém além de Cristo, o unigênito de Deus, poderia compreender plenamente seus propósitos, e a ele foi confiada a execução dos poderosos conselhos de sua vontade. E em O Grande Conflito, ela também diz: antes da entrada do mal, havia paz e alegria em todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, o amor uns pelos outros, imparcial. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai eterno, um em natureza, em caráter e em propósito, o único ser em todo o universo que podia participar de todos os conselhos e propósitos de Deus. O pecado teve origem naquele que, depois de Cristo, havia sido mais honrado por Deus e que ocupava a posição mais elevada em poder e glória entre os habitantes do céu. Essas afirmações deixam absolutamente claro que Cristo é o único Filho unigênito literal de Deus, era o único ser no universo com autoridade imediatamente inferior à de Deus, e também que o terceiro em autoridade, depois de Deus e Cristo, era Lúcifer, que mais tarde foi substituído por Gabriel. Se o Espírito Santo fosse um terceiro ser divino, um indivíduo como o Pai e o Filho, certamente teria sido essa posição que Lúcifer teria cobiçado. Mas Ellen White nunca apresenta o Espírito Santo como um ser coigual, ocupando o terceiro lugar em autoridade divina. Em vez disso, ela declarou explicitamente: somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Ellen White consistentemente descreveu os três mais altos poderes no céu, não como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas como Deus, um único ser divino pessoal que também é um Pai literal, Jesus Cristo, o único Filho literal e unigênito de Deus, e o Espírito Santo, o Espírito onipresente de Deus, cujo papel e identidade vamos agora examinar mais de perto. As declarações mais citadas quando se trata do Espírito Santo começam na página 616 do livro Evangelismo. Elas dizem o seguinte: precisamos perceber que o Espírito Santo, que é tão pessoa quanto Deus é pessoa, está andando por estes terrenos. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O príncipe do poder do mal só pode ser contido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem personalidade. Caso contrário, ele não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina. Caso contrário, não poderia sondar os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora, antes de prosseguirmos, repare como Ellen White está citando a Bíblia nesta declaração. Ela explica de forma muito clara que é o nosso próprio Espírito, que está em nós, que conhece as coisas a nosso respeito, e que o mesmo acontece em relação a Deus. Deus é uma pessoa, e é o seu próprio Espírito que conhece as coisas que dizem respeito a Ele. E é exatamente esse Espírito, de forma onipresente, que é descrito como uma pessoa divina com base no contexto imediato encontrado nesta própria declaração que foi citada. Essas são as declarações que nos obrigam a parar um momento e fazer a pergunta mais importante: o que Ellen White realmente quis dizer quando usou a palavra pessoa ou personalidade em referência ao Espírito Santo? Muitos hoje interpretam essas frases sob uma ótica moderna, como se ela quisesse dizer que o Espírito Santo é um ser individual separado, coigual e coeterno, igual ao Pai e ao Filho. Mas não foi assim que Ellen White ou os pioneiros entenderam essas expressões. Vamos dar um passo atrás e examinar o que ela pensava de forma consistente sobre o Espírito Santo, especialmente em seus últimos anos. Cristo lhes dá o sopro do seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo emprega suas maiores energias para atuar na mente e no coração. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A concessão do Espírito é a concessão da vida de Cristo. Isso é fundamental. Ellen White consistentemente equiparou o Espírito Santo não a um terceiro ser separado, mas à própria vida, presença e poder do próprio Cristo. Ouça com atenção como ela descreve essa presença. Sobrecarregado com a humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente, mas ele podia estar com eles por meio de seu Espírito. O Espírito Santo é ele mesmo despojado da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como presente em todos os lugares por meio de seu Espírito Santo, como onipresente. Então, quando ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ela não está dizendo que ele é um terceiro ser individual separado que vamos encontrar um dia no céu. Em vez disso, ela quer dizer que o Espírito Santo é a própria presença espiritual de Cristo, real, inteligente, intencional e pessoal. É por isso que ela diz que ele tem personalidade, porque o Espírito guia, conforta, convence, mas esses são exatamente os atributos do próprio Espírito de Cristo. Agora vamos analisar mais de perto a citação do livro Desejado de Todas as Nações, onde ela afirma que o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Ao continuarmos pelo parágrafo, também lemos: Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. A terceira pessoa é o Espírito de Cristo, não um indivíduo divino separado e coigual, mas sim a presença viva e ativa do próprio Cristo, manifestada à humanidade de uma forma distinta e pessoal. Ellen White está enfatizando a função, não a individualidade, do Espírito. Ela mostra consistentemente que o Espírito Santo é justamente o meio pelo qual Cristo vem habitar no crente. Assim, a terceira pessoa refere-se ao próprio Espírito onipresente de Cristo, e não a outro ser separado dele. É por isso que ela também escreveu: Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que o Pai enviará em meu nome. Isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo chamado de Consolador. Isso elimina toda dúvida. Ellen White identifica diretamente o Consolador não como um indivíduo separado de Cristo, mas como a forma onipresente do próprio Espírito de Cristo. Ela repete essa verdade com uma clareza impressionante várias e várias vezes. Que estudem o capítulo 17 de João e aprendam como orar e como elevar a oração de Cristo. Ele é o Consolador. Ele habitará em seus corações, tornando plena a sua alegria. Cristo deve ser conhecido pelo abençoado nome de Consolador. Aqui, Ellen White não está especulando.
Ela está afirmando claramente que o próprio Cristo é o Consolador. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, não é outra personalidade distinta na divindade, mas a presença espiritual de Cristo retornando ao povo de outra forma. Isso é exatamente o que Jesus prometeu quando disse: "Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós." Amigos, há apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é nosso advogado e nosso consolador. Embora esteja ministrando fisicamente no santuário celestial, Cristo cumpre sua promessa de despedida: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Ele está presente em sua igreja hoje, não em corpo, mas por meio de seu Espírito. Esse é o terceiro, o Espírito do próprio Cristo. Ellen White, especialmente em sua obra-prima, O Desejado de Todas as Nações, fez todo esforço para deixar esse ponto absolutamente claro. Ela não descreveu o terceiro como um ser divino separado, distinto do Pai e do Filho, mas sim como a própria presença divina pessoal de Cristo ministrando ao seu povo. É por isso que, na página 166 de O Desejado de Todas as Nações, ela escreveu: "Enquanto Jesus ministra no santuário acima, ele ainda é, por seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Ele se retirou dos olhos dos sentidos, mas sua promessa de despedida se cumpre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Ela enfatiza: enquanto ele delega seu poder a ministros inferiores, sua presença vivificadora ainda está com sua igreja. Essa afirmação poderosa está em harmonia com tudo o que ela escreveu sobre o Espírito Santo. Embora fisicamente esteja no céu, Cristo ainda está pessoalmente ativo na terra, ministrando, guiando e fortalecendo seu povo por meio de seu próprio Espírito onipresente. É isso, e não um ser individual separado, que ela quis dizer ao falar sobre a terceira pessoa da divindade. No entanto, após muitas décadas de reformulação da teologia adventista, quase todos hoje se tornam alheios ao que a Igreja acreditava sobre a divindade. Então vamos voltar às raízes, voltar às crenças que foram declaradas com ousadia e sem desculpas por aqueles que lançaram as bases deste movimento. Em 1872, novamente em 1889 e ao longo de 1914, e até mesmo nos anos 1930, a Igreja Adventista do Sétimo Dia publicou seus princípios fundamentais, uma lista clara e sistemática do que a Igreja acreditava e ensinava. Esses princípios não eram especulativos. Eram as próprias verdades que haviam sido extraídas das Escrituras por meio de oração, provação e orientação divina. Entre esses princípios, publicados enquanto Ellen White ainda estava viva e trabalhando ao lado desses homens, encontramos uma ausência marcante. Não há trindade. Essas não eram as opiniões de algumas vozes isoladas. Esses princípios não eram debatidos discretamente nem tolerados com relutância. Eles eram sustentados por todo o corpo de forma unânime, e é por isso que, ao lermos o anuário de 1914, vemos o prefácio antes da lista dos princípios fundamentais, onde diz: "As proposições a seguir podem ser tomadas como um resumo das principais características de sua fé religiosa, sobre as quais há, até onde se sabe, total unanimidade em todo o corpo." Então, nos próprios princípios, vemos o princípio fundamental número 1 afirmando que há um só Deus, um ser espiritual pessoal, o Criador de todas as coisas, presente em todo lugar por meio de seu representante, o Espírito Santo. O princípio fundamental número 2 diz que Jesus Cristo é o Filho do Pai eterno. Não há menção a 3 seres coiguais. Nenhuma sugestão de linguagem trinitariana. Agora, avançando para 1980, quando na sessão da Conferência Geral em Dallas, Texas, a Igreja votou um novo conjunto de crenças fundamentais. Essas não foram revisões. Foram substituições. A linguagem era marcadamente diferente. O artigo 2 da Declaração de 1980 diz: "A Trindade, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas."
Isso não é o que os pioneiros acreditavam. Isso não é o que eles ensinavam. E, mais importante ainda, isso não é o que Ellen White jamais escreveu. E, ainda hoje, se você perguntar a um adventista do sétimo dia comum de onde vem a doutrina sobre Deus, ele vai apontar para as crenças fundamentais de 1980. Ele vai citar o livro Evangelismo, mas não vai apontar para os princípios originais, nem para James White, nem para J. N. Andrews, nem para Stephen Askell. Então nós perguntamos, o que mudou? Como a Igreja dos Pioneiros, não trinitariana por convicção, se tornou a Igreja da Trindade por política? A resposta não se encontra na revelação divina. Não está na Bíblia. Nem mesmo está nos escritos originais de Ellen White. Ela se encontra em uma reformulação deliberada da história, uma recontagem do passado para defender uma nova teologia no presente. Mas a pergunta é, por quê? Por que houve a necessidade de reescrever o passado? Por que reformular os escritos de Ellen White? Por que obscurecer a fé clara, unida e não trinitariana dos pioneiros? Porque a questão nunca foi apenas teológica. Foi política. Foi diplomática. O objetivo de Leroy Fromm era simples, mas perigoso: repaginar a Igreja Adventista do sétimo dia de uma forma que os líderes evangélicos pudessem aceitar. Ele acreditava que, para ganhar credibilidade aos olhos do mundo, os adventistas precisavam abandonar qualquer coisa que soasse como seita. E, para Fromm, isso significava nossas doutrinas históricas sobre a divindade, a expiação, a humanidade de Cristo e até mesmo o santuário. Foi aí que surgiram as conferências evangélicas, reuniões a portas fechadas entre líderes adventistas e figuras evangélicas como Al Martin e Donald Barnhouse. O que foi discutido nessas salas mudaria para sempre a face pública do adventismo. Nos bastidores, Fromm e seus colegas asseguraram a Martin e Barnhouse que a Igreja Adventista não acreditava mais nos antigos erros dos pioneiros. Eles insistiram: agora acreditamos na Trindade. Somos como o restante da cristandade. E, em 1957, outro livro, o Questions on Doctrine, foi publicado para representar o adventismo do sétimo dia sob uma nova perspectiva. De repente, a Igreja tinha uma nova identidade pública, cuidadosamente elaborada para agradar aos evangélicos, não para defender a verdade. A mudança não surgiu de uma compreensão mais profunda das Escrituras. Não foi resultado de um estudo bíblico sincero ou de revelação divina. Foi uma tentativa de salvar as aparências, de ganhar aceitação, de evitar o estigma de ser chamada de seita. Isso não foi um reavivamento da verdade. Foi uma rendição. E aqueles que se opuseram foram deixados de lado, silenciados, esquecidos. E a pergunta permanece: o que realmente foi ganho e o que foi perdido? Porque quando uma igreja troca suas crenças fundamentais por reconhecimento, quando ela troca as verdades claras da palavra de Deus por um lugar à mesa ecumênica, o que resta? A verdade sobre a divindade não é um mistério. Não é uma invenção romana. É o coração do Evangelho eterno, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Não é uma metáfora. Não é um faz de conta. Um pai real, um filho real, entregues por você. Esta é a fé que uma vez foi entregue aos santos, a fé que vence o dragão, a fé que abala os alicerces da Babilônia, a fé daqueles que iniciaram o movimento remanescente, daqueles que permaneceram firmes quando permanecer custava tudo. Lembre-se, Ellen White escreveu que ninguém procure destruir os fundamentos da nossa fé, os fundamentos que foram lançados no início da nossa obra por meio do estudo cuidadoso da palavra e por revelação. E novamente, aqueles que procuram remover os antigos marcos não estão se mantendo firmes. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Aqueles que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares da nossa fé
seja sobre o santuário ou sobre a personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Eles estão tentando trazer incertezas e fazer com que o povo de Deus fique à deriva, sem âncora. Esses não eram degraus para algo diferente. Eram marcos, estabelecidos pela própria mão de Deus. Mas hoje, muitos se desviaram. A voz da concessão substituiu a voz da convicção. O Deus das Escrituras foi redefinido, o Filho de Deus substituído por um mistério, e a verdade clara trocada por especulações filosóficas nascidas em Roma. Ainda assim, mesmo agora, o chamado continua ecoando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é simples. Deus é um Pai real. Jesus é seu Filho unigênito. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, sua presença pessoal concedida a nós. Esta é a fé que uma vez foi entregue aos santos. Este é o alicerce lançado pelos pioneiros deste movimento. É hora de voltar à palavra, voltar aos antigos marcos, voltar à fé que permaneceu inabalável enquanto o mundo tremia. Deus não está buscando multidões. Ele está buscando lealdade. Ele procura um povo que esteja disposto a defender a verdade, mesmo que precise ficar sozinho. Então, o chamado é claro. Você vai permanecer nas sombras da tradição ou vai voltar para a luz da verdade? Você vai se apegar às doutrinas de Roma ou vai se posicionar com o remanescente? A escolha é sua. Mas os marcos que nos fizeram ser quem somos devem ser preservados, e serão preservados, como Deus indicou por meio de sua palavra e do testemunho de seu Espírito. Ele nos chama para nos apegarmos firmemente, de maneira inabalável, com toda a força da fé, aos princípios fundamentais e essenciais, que se baseiam em autoridade absolutamente incontestável.